vai pro VAR. Eu olhei, eu soltei uma frase. O futebol vai acabar. Para mim, esse lance não é nem para ir pro VAR. Eu jamais marcaria esse pênalti. Nem com auxílio do VAR? Nem com auxílio do VAR. Não. Torcedor Tricolor, bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar a segunda-feira já dando uma olhada nas informações do São Paulo. A mídia esportiva repercutindo esse jogo de ontem, essas polêmicas. Ontem teve bastante polêmica ali de arbitragem no clássico Choque Rei. São Paulo poderia ter saído com a vitória, mas foi prejudicado. O Casares soltou o verbo, chutou o balde. E a mídia esportiva falou desses lances aí e também do jogo ali do São Paulo contra o Palmeiras. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Link do canal oficial aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor Tricolor que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. O like é uma forma de você nos ajudar aqui a apoiar o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Não é porque, mas no último aquele lá também fez isso. E a gente vê no que o Rodrigo Bueno começou dizendo aqui, né? Que é crescente o clima não só de rivalidade, mas de guerra entre os dois clubes. Entre as diretorias, o Palmeiras, a Leila, que vinha se abrindo para o São Paulo. O Abel chegou a jogar no Morumbi e elogiar. Ele falou assim, eu gosto de jogar aqui no gramado. O Palmeiras passou a adotar Barueri como sua segunda casa. Na crise do Palmeiras com a W Torre, o Palmeiras não joga mais Morumbi, vai jogar em Barueri. Inclusive, o jogo das quartas de final está praticamente certo do Palmeiras, vai ser em Barueri. Isso faz parte desse processo de distanciamento. Eu falei, em um ano, né, São Paulo e Palmeiras estavam caminhando muito próximos, muito juntos em várias frentes. E agora as diretorias, não é nem questão de torcida, né? Porque o clássico, mais uma vez, torcida única aqui em São Paulo. Mas as diretorias entraram em rota de colisão e isso está vindo cadeia abaixo. Parecia que isso ia melhorar mesmo com as atitudes da Leila, do próprio Casares, porque isso aí é de 1940, né? Isso é histórico. Aí. Isso sempre foi muito forte a rivalidade entre esses dois. Aqui se fala muito em Palmeiras e Corinthians, mas Palmeiras e São Paulo é uma coisa que vem lá de trás. Sim. Certo, Bia? Sim. Aí agora, que legal, um vai jogar no campo do outro, hoje estão se dando as mãos, né? Se começar tudo isso aí de novo, infelizmente, não é bom, não só para o futebol paulista, como para o futebol brasileiro. Aí o Paulista, que hoje entrou no final, é mais um episódio disso. Mas aí é do jogo. É do jogo, né? Mas a torcida de São Paulo, claro, né? Utilizou o Caio Paulista. Torcida, né? Mas o fato do Palmeiras e o Abel ter aprovado a contratação do Caio Paulista é mais uma pimenta nessa rivalidade ainda mais crescente entre São Paulo e Palmeiras. Bom, enfim, vou tentar voltar para o campo. Claro que as informações vão chegando e a gente vai colocando aqui no Linha de Passe também para você, mas eu vou na ordem cronológica de lances do jogo de hoje. A gente começa pelo pedido de cartão vermelho para a entrada do Richard Rios no Pablo Maia. É, inclusive, uma das situações ali de entrevista que o Casares mais se exalta para falar, né? E aí eu quero ouvir... Não, na verdade aí a gente tá vendo... É o gol, mas ali, ó. É no tomada de começo bola, da jogada, bola. Tá bom, perfeito. É que eu tinha visto um ângulo inverso, mas por aí dá pra ver bem também. André, vou começar com você. Lance pra expulsão? Absolutamente não é um lance para expulsão. Talvez cartão amarelo. É só olhar para o lance de maneira um pouco menos apaixonada. É um lance bruto, é um lance viril, mas não é uma agressão. Não é um lance para expulsão de nenhuma maneira. Bom, eu discordo do André. Primeiro, ele tomou amarelo, né, nesse lance. Está correto. Ele tomou amarelo. Para mim, tem uma imagem mais próxima que é aquele lance clássico de expulsão hoje. É uma solada acima do tornozelo. Então, é um lance que coloca em risco a integridade física do adversário. Talvez o fato de ter saído o gol logo na sequência amenizou um pouco para o árbitro. Mas é um lance para vermelho. A caneleira do Pablo Maia é comprometida. Tem uma imagem da canela dele, eu não sei se o São Paulo vai divulgar, se o Pablo Maia vai divulgar. Ele acabou de ser convocado para a seleção. A canela dele está com um rasgo. Você percebe as travas da chuteira do Rios. Deixaram um rio ali, um pequeno rio, né, de sangue, de marca ali. Então, para mim, a gente está discutindo, o Itaú Birner aqui, que fala muito do neopênalti, né, dessa nova fase de arbitragem com o VAR. Então, com o VAR, sobretudo, a imagem é muito forte da solada, né, da pegada no Palmeiras, para mim era cartão vermelho. Mas a forma que acontece, eu ficaria só no amarelo mesmo. Por quê? Ele perde a bola e vai tentar pegar a bola. É diferente. Se o Pablo Maia tivesse vindo de frente, ele chegasse e desse na canela do cara. Exato. Aí era clássico.
Ali, ele se assusta ao perder a bola e leva o pé, que por acaso ele queria que pegasse da bola, pega no cara. Então Por não cima, é. né? Sim, mas não é aquela maldade. Entendeu? Ele tá de costa, ele vira e vê que vai perder a bola e calça. A imagem em ficaria câmera no lenta ou em amarelo. outro ângulo mais aproximada é realmente Ó lá, preocupante. você perdeu a bola e. Olha lá. Diferente. quando- Se ele recebesse o jogador de frente e fosse dar aquela calçada no meio da canela, tal, evidentemente, podia ir até pra cadeia, não precisava só ser expulso. Ali eu acho que ele perde a bola no susto, ele dá uma calçada, ok, machucou e tal. E o Lucas Moura aí, ele não furou, não, foi o corta-luz, não é isso? Aí cada um acredita no que quer, né? Eu ouvi isso Ô, na redação Mauro, hoje, só pra viu, gente não Birner? perder o lance, eu quero ouvir o Quando o Birner cara é também. ídolo, né? Em relação à entrada, quando tá você perto vê de o você. lance de perto, Cadeira. você consegue perceber que é uma entrada por cima. Eu confesso a você que eu não reparei se ela pega acima do tornozelo ou não. Mas aí, para te ouvir, Birner, eu vou trazer só um outro ingrediente, uma coisa que eu aprendi com o Oswaldo Pascoal. É reparar a reação do adversário. Me chamou a atenção agora, quando eu olhei o lance, eu não tinha olhado para isso ainda, que ninguém do São Paulo levanta a mão e fala, olha aqui. Mas é porque é um lance de gol, né? Tá saindo na cara do gol. Depois do gol, o Por São isso, Paulo. não é uma jogada O de meio VAR, de o campo. VAR Quero te ouvir. chamou, analisou. Ó, eu assim, eu tenho que me apegar ao padrão, que o que a gente tem visto, não existe muito um padrão. Eu acho que dos 3 lances que vão ser discutidos aqui, esse e os 2 pênaltis, esse é o que mais merecia ser chamado pelo VAR. Pelo que eu tenho visto, eu concordo com o André, eu concordo com o Mauro, isso daqui devia ser só cartão amarelo, mas há muitas expulsões em lances de jogadores que chegam atrasados por cima e pegam o adversário. É verdade. Muitas. E eu não concordo com nenhuma, a não ser que o jogador tenha sido um pouco imprudente. Nesse caso não foi, tá? Nesse caso é um reflexo de movimento. Eu acho. Tenha sido um pouco Vou imprudente. usar essa palavra amanhã no SPNFC. Guarde Viu, a Dani? palavra. Você pode fazer isso. Anota aí no Movimento. caderninho. Vou anotar, reflexo de movimento. É o que eu achei. É um reflexo com a sola. Vai lá. Ele continua aí. é diferente, por exemplo, de um jogador que está indo numa bola, ele tem um certo raciocínio sobre o lance, o outro está indo, não sei o que, chega um pouco atrasado por e cima. ele decide ir por cima. E ele decide ir por cima, né, numa disputa de bola Não foi o que que não é aconteceu. intencional e pega por cima. Exato. Né? Inclusive, eu acho que, subjetivamente, 90% dos pênaltis marcados hoje são feitos sem intenção. Os jogadores que a bola bate na mão não querem estar com a mão ali, não pensaram em ampliar o espaço. Esses lances que vão por cima, os jogadores não pensaram em ir por cima. O futebol está virando isso, eu lamento. Um jogo de muitas minúcias, de muitos detalhes que não tem nada a ver com a cultura do jogo, Mas com o que é diante do essencialmente o futebol. Mas o Bubu disse, tem que saber jogar. Então, se o árbitro tivesse expulsado nesse lance, eu não diria aqui que ele errou. Mas como não temos um critério tão definido, eu entendo o amarelo, também não vou dizer que ele errou. Mas 90%. E não estou ficando no muro, tô no que eu vejo. Não, mas eu 90% hoje nesse eu tipo tô de nessa lance. também. 90% é hoje assim. Se você, mas se o você VAR tinha que atinge o chamar. adversário O com VAR tinha que chamar. a ponta do pé, por exemplo, em tese é amarelo. Se você atinge mesmo com a sola, mas no pé, amarelo. Se é da bolinha do tornozelo, amarelo, cima. né? Para cima, você coloca em risco a integridade física do adversário. Então, ali, normalmente, é para vermelho. Por isso que essa foi a minha Eu avaliação. concordo que meu o VAR julgamento. deveria ter chamado, ainda que a decisão de campo fosse mantida de cartão amarelo, pelo que a gente vê recentemente, deveria ter chamado. Se ele Mas chamou também um padrão, não é me chamar espanta. nesses lances. Se chamasse, Exato. ele seria Mas expulso. também não me espanta Se você essa chama situação. e Pode vê o ser, árbitro errou. pode Você vê ser. lá. seria, porque aí você vê errou. câmera lenta, aí você vê exato, porque ali só viu uma jogada. O cara perdeu a bola, tentou, reflexo do movimento, tal, pá. Aí vai a como câmera você falou, lenta, que torna a coisa enorme, né? Aquela loucura, né? É o desespero. Porque ele perdeu uma bola ali num lance Perigosinho, crucial, exatamente. ele já percebeu. Exato. É isso. Agora, se é você isso for, mesmo. for repetir a cena, aí sim, você vai ver que de repente foi no meio da canela do outro, foi acima do tornozelo. Ele seria Opa. Aliás, exposto. Vamos E só- voltar lá para o Morumbis, porque o Carpini está começando a entrevista coletiva dele. O lado do Palmeiras, repito, ninguém vai dar entrevista, mas o Carpini, treinador do São Paulo, tá aí ao vivo para você. Mais um jogo para nós de desafiador, né? Não ter um atacante de referência, que é o Calheri, nos faz muita falta. Criarmos uma alternativa diferente e no meu modo de ver, funcionar tão bem. Neutralizamos a equipe do Palmeiras nos principais aspectos do adversário, né? Criamos as melhores chances, né, de gol. Então, tudo isso foi muito, muito bom. Claro que a gente veio de uma viagem, de uma recuperação em tão curto tempo, assimilação. Isso mostra o quanto nós temos um grupo comprometido, sólido, consistente, focado naquilo que está sendo proposto, disposto a aceitar as ideias.
Com 15, 20 minutos da atividade ainda nós perdemos o Wellington Rato, então mais um fato que nós precisamos ali criar naquele momento. Então, mais do que falar nesse segundo ponto que você me falou do Ramos, eu queria exaltar coletivamente o que foi o jogo do São Paulo hoje. Eu disse no nosso pré-jogo que isso é um ponto importante, né? Não que a gente use a competição estadual como um laboratório, de maneira nenhuma. O São Paulo, em todas as competições, ainda mais um nível de um campeonato como é o Campeonato Paulista, a gente quer sempre ser campeão e estar nas finais, né? E a gente trabalha para isso. Mas claro que a gente se dá ao luxo, em alguns momentos, de experimentar situações para o decorrer da temporada, para a gente entender tudo que nós temos de alternativas, e hoje foi mais uma boa alternativa. Em relação ao Ramos, é difícil eu te falar, né? Acho que até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Ramos os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Ramos, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Ramos não fez a pré-temporada. Então, nós queremos o Ramos mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback, né, que é passado, proposto por ele em relação às cargas de treino, aos volumes. Vamos ter agora uma semana aberta, isso vai ser importantíssimo. Talvez com esse período, se ele conseguir fazer todas as sequências daquilo que vai ser proposto, talvez ele melhore ainda um pouco mais. Claro que vai chegar um ponto que ele só vai melhorar jogando. Mas para a gente chegar a esse ponto sem correr risco de perder um atleta como ele, a gente tem que ir com um pouquinho de calma. E nas próximas rodadas, o que foi planejado para ele já está bem definido, de a gente evoluir gradativamente. E aí vai chegar um ponto que vai depender do atleta, o quanto ele suportar em campo, 60, 70, 80 e quando chegar aos 90. A gente espera que possa acontecer rápido, porque é um cara, tecnicamente, a gente não precisa perder tempo aqui falando do que é o Ramos tecnicamente. Carpini, tudo bem? É o segundo clássico do São Paulo que tem polêmicas de arbitragem, que o presidente ele vai falar na zona mista. Pablo Maia ele passou na zona mista e ele comentou que conversou com o árbitro naquele lance do primeiro tempo, que ele levou a solada do Richard Rios, e que o árbitro disse que não o expulsou porque saiu o gol. Eu queria saber, primeiro, se você tem algum conhecimento da regra em relação a isso, né, se tem alguma especificidade, se você também ouviu isso do Pablo Maia ou da arbitragem. E em relação aos outros dois lances polêmicos, muito torcedor está reclamando que os critérios utilizados foram diferentes. Bem diferentes. Então, eu gostaria da sua posição em relação a esses três lances, por favor. Bom, como você falou na diretoria, o presidente já se posicionou muito em relação a isso. Para mim, mais do que o lance do Rafa e o lance do Luciano, foi o lance do Richard Rios. Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu, são pessoas que têm o discernimento, a inteligência da regra. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija. Indifere a decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E, na minha opinião, foi o maior erro dele. Mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás, não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de queixa em relação a isso, mas aí fica aberto a opiniões de vocês, eu tenho as minhas, prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima, né? Eu prefiro exaltar o que foi o jogo coletivamente, o quanto nós conseguimos neutralizar e criar situações, mesmo com muitas ausências, né? Ausências consideráveis, como o Rato que vinha voltando e o Caleri, que é uma referência para nós. Então, acho que foram coisas a serem mais valorizadas para mim coletivamente, mas complicado. Bom, tá aí a entrevista do Carpini, evitando, né, um pouco o mesmo tom de Casares, e acho que faz muito bem, já que o presidente já se manifestou. Eu vou voltar aqui para a questão da arbitragem e vou voltar lendo uma mensagem da nossa Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, porque ela acabou de me mandar aqui dizendo o seguinte: o lance do Richard Rios vem por cima, atinge com a trava da chuteira a canela do adversário, contato pleno, força total, alta, caracteriza jogo brusco grave e cartão vermelho. Não importa se saiu gol ou não na sequência. Esse foi o lance menos interpretativo. O VAR deveria ter sugerido a revisão. Então tá aqui a Renata Ruel trazendo pra gente a avaliação dela como comentarista de arbitragem. E perfeito, é o que eu tinha dito, pelo menos a revisão tinha que ter sido sugerida. Essa é a primeira vez que eu
vendo um lance diversas vezes, discordo da Renata. Eu até hoje, a gente trabalha junto aqui há muito tempo, é a primeira vez que eu tenho uma opinião diferente da dela. E acho que a opinião dela deve prevalecer pelo conhecimento da regra e porque ela olha para esses lances todos de uma maneira técnica. Eu tento fazer isso, mas às vezes a explicação do Mauro foi muito melhor que a minha em relação ao que eu pensei na hora. Ele comete um exagero. Sim. Mas a regra do futebol não está preocupada. O lance em si ali você expulsaria. Tanto é que se chama o VAR, você vai expulsar. É tudo que a Renata está falando. 1-0 com 10 força contra alta 10 e tal. condiciona muito o resultado. Né? Agora, só para lembrar o torcedor do São Paulo que o Pablo Maia não vai jogar contra o Ituano porque ele foi amarelado e não porque ele está machucado. Sim. Né? Porque, tá vendo? O machucado foi tão grande que, inclusive, ele está fora do próximo jogo. Não é exatamente por causa disso, não sei ainda a gravidade da pancada. Mas é pouco disso. É superficial, né? Teve a pancada ali, você vê a trava da chuteira, ficou a marca, né? Ficou tatuado ali a trava da chuteira. E a análise da Renata foi, tecnicamente, mais ou menos a que eu fiz, né? É isso, teria que ter visto o VAR e chamado. Mauro, vou começar com você o próximo lance pra gente... Tá anotado pra segunda-feira? Ela mandou a análise dos outros lances, dos Não, ela só mandou desse lance. Manda tudo, Renata, jovem. manda tudo pra nós. Calma, jovem. A gente vai... Nós aqui vamos analisar o próximo lance. Coloca na tela, por favor. Aí a gente tá vendo o lance do pênalti do Rafael no Murilo, né? Ele sai do gol ali, provavelmente olhando só a bola e atinge o zagueiro do Palmeiras, Mauro Naves. Mauro Naves. Diria para você que se eu estou de um lado penso uma coisa, se eu estou do outro penso outra. Tudo bem. Aí você vai dizer, puxa, mas por que você não acha que o Rios tentou a bola e acertou e você não dá o pênalti? Aí é diferente. Acertou a cabeça, foi pênalti. Ele sai, claro que ele quer a bola, mas ele praticamente dá um soco ali no rosto, né, do Murilo e tal, enfim, na cabeça. No tempo que eu jogava bola com o Birner, isso passava batidíssimo, mas hoje em dia... Nem se cogitava. Mas hoje em dia não tem jeito, o cara vai lá no VAR, olha, e vê que ele não pega na bola e só pega na cabeça, e aí eu acho que ele acerta em marcar o pênalti. Pela regra atual, por tudo atual, se a Renata for escrever este lance, ela vai usar bons termos aí que ela usou no Rio. Renata tá de folga, tá, gente? Só não, pra eu vocês sei, mas ela saberem. vai dizer assim, olha, ele vai, mas não acerta a bola, agora. ele não acerta a bola, é imprudente, bate ali na cabeça, enfim. Antigamente não seria, mas hoje... mas ele vai com a mão na não tem nuca, jeito, né? Mas eu acho que o Vitor Birner quer comentar dos tempos de jogo de vocês. Então, porque, assim, quando eu falo do futebol de minúcias, né, esse pênalti, hoje em dia, dá para ser marcado. É o que eu chamo de neopênalti. Né? Então, concordo. Mas ele é uma agressão a toda a espírito. cultura, ao espírito do jogo, ao que é o futebol desde quando se joga futebol. Só que ele não é uma novidade desse jogo, ele acontece mais vezes e muitos desses pênaltis têm acontecido. Isso não é uma coisa exclusiva contra o São Paulo ou favorável ao Palmeiras. O Palmeiras já foi vítima disso, né? O São Paulo já foi beneficiado com isso, o São Paulo já foi prejudicado com isso, o Palmeiras já foi prejudicado também. É uma pena que o futebol tenha chegado nesse ponto, né? Porque não há nenhuma interferência na sequência da jogada, né? Não atrapalha o Palmeiras em nada. O goleiro, quando ele sai olhando para a bola, e o goleiro eu sei que a regra não diz isso, mas tem uma cultura secular do jogo. O goleiro não pode olhar para a bola, olhar para o jogador. A cultura do jogo diz, o jogador toma cuidado quando o goleiro sai para lá para dar um soco na bola. Não é um camaleão, né? Oi? Não é um camaleão. Não é um camaleão, exatamente. Todo mundo que joga bola, brinca, futebol, jogo, sabe, quando um goleiro sai socando, a bola é o atacante que toma cuidado com o goleiro, porque o goleiro vai dar um soco na bola. É assim que funciona. Vai parar de funcionar assim, se isso continuar se repetindo, mas eu, que na essência do jogo acho que isso não é pênalti, eu entendo a marcação do pênalti, porque esse é o que eu chamo do neopênalti, o neopênalti brasileiro. Provavelmente acho que em Premier League não se marcaria um pênalti desse, em La Liga, onde a arbitragem é um pouco mais rigorosa, acho que não se marcaria um pênalti desse, ou em 10 lances desses marca-se 1 ou 2 pênaltis. E segue o futebol assim, vão passar o ano inteiro discutindo esses lances, que o goleiro não tem o que fazer nessa jogada. Uma coisa é a gente discordar da mutação do futebol e das regras. Outra coisa é a gente falar sobre a aplicação delas, né? Quero ouvir aqui também André e Rodrigo. Bom, sobre esse lance,
Legal destacar que são 2 jogadores recém-convocados para a seleção brasileira, os 2 de forma surpreendente, né, para muita gente, né? Esperávamos o Murilo do Nottingham Forest, né? Não o Murilo do Palmeiras, e pouca gente imaginava que o Rafael seria convocado para a seleção agora. Seria fácil fazer uma leitura e dizer que o Rafael errou o tempo de bola, errou na saída de bola. Eu dou mérito para o Murilo, que o Murilo ele ficou ali, acho que o André é bom de basquete também, né? Ele posicionou o corpo dele... Né? Não sou, não. Não. Mas assim, ele mais ou menos assim, ele ocupou o espaço dele, o Murilo. E mesmo tendo a desvantagem numa disputa com o goleiro que vai com os braços, ele ganhou essa disputa de cabeça. A bola vai na cabeça do Murilo. E o Rafael, claro, ele visa a bola e não dá para ver de forma minuciosa se ele resvala um pouco na bola ou não, mas dá para perceber visivelmente que ele atinge a cabeça do Murilo. Então, para mim, é um pênalti com o VAR, então, nessa nova fase do futebol, com a pressão do Abel. A gente viu, o Abel já estava reclamando de um lance de uma entrada do Diego Costa lá na ponta direita, né, ataque do Palmeiras, em que o Diego Costa chega forte no Endrick, mas pega a bola. Sim. Né? E ali não foi nem falta. O Diego Costa pega a bola, depois ali tem um contato natural com o Endrick. Nesse caso, o Rafael atinge o Murilo. Então, para mim, Bem marcado. Bem marcado esse pênalti. André, Erro do Rafael, eu não foi? não- Você não acha, André? Para o goleiro de seleção, não é um erro dele? Ele não erra a saída? Ele erra, tecnicamente ele erra, errou, sim. Ele- sim. É um erro. E esse tem sido um problema dele, né? Ele é cobrado porque ele é um bom goleiro embaixo das traves, mas muitas vezes ele não sai muito do gol, como outros goleiros. Times que têm dificuldade de marcação de jogada aérea fazem com que os seus goleiros saiam em lances que eles não sairiam normalmente para tentar corrigir isso. Gera uma insegurança. Então, por mais que aí seja um erro individual do Rafael, eu preciso entender o contexto para poder também explicar o que está acontecendo com o São Paulo. É uma coisa básica. O goleiro, quando sai, e o Rafael é cobrado a sair mais vezes, ele tem que sair para definir, para decidir. Ele saiu e definiu de forma saiu pra equivocada. definir, mas ele errou. Ele saiu para definir. Exatamente. A intenção dele foi sair para definir, mas aí ele erra. Não há dúvida que ele erra. Eu não consigo concordar com a ideia de que isso é pênalti. Por isso que eu falei no início do programa, eu não marcaria nenhum dos dois, nem esse, nem o outro, na outra área. Mas a explicação do Vitor é pertinente. No futebol de hoje, nesse jogo de minúcias, especialmente com o VAR, existe um alerta a cada vez que a cabeça de um jogador é atingida. Sim. E foi o que aconteceu nesse E tem uma lance. coisa Pra gente essencial, só uma passar coisa, ao Dani. próximo lance. Super rápido. O futebol está se transformando num jogo para quem assiste principalmente pela televisão ou pelo computador. O futebol está deixando de ser um jogo que era para quem joga e para a gente admirar e torcer por quem joga. O futebol está virando um grande show. Por isso esse tipo de lance vai ser marcado, porque isso gera polêmica, porque gera o pênalti gera mais gols, né? O ataque hoje em dia tem vantagem contra a defesa, o que não pertence ao espírito da regra, né? O atacante não é obrigado a correr com o braço para trás para criar a jogada de cruzamento, mas o zagueiro é obrigado a marcar. O marcador Assim, porque senão é ou seja, pênalti. é uma desvantagem. Tudo isso é uma destruição da alma do jogo. Mas está virando um grande show, se as pessoas se divertem, para mim está tudo bem. Segue. Tá tudo bem, mais ou menos, né? Olha, rapidinho o último lance. O André já está adiantando aqui a opinião dele. não Eu marcaria ainda quero também. falar de semifinais do Campeonato Carioca, então vamos ser breves nessa argumentação. André, vou até começar com você, que a gente já Não. sabe que para você nada Acaba vai reclamar. de entrar em jogo a Danicracia. Seja breve. Não marcaria. Não marcaria? Não. Rodrigo. No campo eu não marcaria, no VAR eu marcaria. Porque o Piquerez, com a perna direita, que não é a boa dele, ele atinge o Luciano. O Luciano ainda tenta ficar em pé lá e tal, mas ele é atingido. Então, pelo critério do que foi a arbitragem nessa partida, e como o Piquerez de fato atingiu com a perna direita o Luciano ali por trás, eu marcaria o pênalti no VAR. Como na redação houve uma pergunta, quantos gols Rafael Veiga fez de pênalti, que hoje ele marcou o 100º gol na carreira, naquele que lance legal. que acabamos de discutir, o Acas Fellig me avisa aqui, 32 de pênaltis. Então, 32%. Achavam lá ali na redação, mas Quase um metade... Um terço, mas na redação teve gente que, 70% deve ter sido de pênalti, falta... Não é isso, são os 32 e eu não marcaria nada aí. Quando esse lance foi pro VAR, só para explicar, eu estava vendo o jogo na redação, eu tenho que me trocar.
né? Estou usando a roupa que o figurino brilhantemente escolheu para mim, eu não veio assim a empresa, né? Eu sei que você Tá muito andava elegante. sempre com essa elegância. Você sabe que não, Leandro. Eu não tenho, não tenho esse refinamento Sei todo. que era todo dia assim. Era sua, pô. E aí, o pessoal vai pro VAR. Eu olhei, eu soltei uma frase. O futebol vai acabar. Para mim, esse lance não é nem para ir pro VAR. Eu jamais marcaria esse pênalti. Nem com o auxílio do VAR? Nem com o auxílio do VAR. Então, Não, com o auxílio do VAR. Com o auxílio do VAR. Aliás, outra coisa, a câmera lenta para avaliar esses lances não existe. Câmera lenta para saber se a falta foi dentro ou fora da área, se a bola saiu ou não saiu. Até beijinho de avô. É isso, perfeito, sim. Beijinho de avô. Tudo vira. Me chama a atenção o Luciano, eu que não chamaria reclama o VAR, eu não muito, marcaria o pênalti. continuar no lance. Se o Luciano fica que a no gente chão, tá- porque ele é muito de reclamar, E ao redor ele do tenta Oswaldo levantar. E segundo a e tal. máxima de Oswaldo Pascoal, ao redor, lance de ataque do Então, São Paulo, a gente tá ninguém sequer influenciado levantou o por braço. Oswaldo Pascoal. É isso. Olha, para fechar esse assunto, eu vou ler uma nota recém-emitida aqui pela diretoria do São Paulo, que diz o seguinte, vou encurtar os trechos principais, né, porque ela é uma nota muito grande, mas o São Paulo esclarece que por gente, são duas palavras. É que são duas palavras difíceis. Reciprocidade disponibilizou a zona mista do Morumbis para a realização das entrevistas. A utilização ou não do espaço fica a cargo do visitante. Vale ressaltar que na última partida no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário, sem direito de fixar adequadamente o backdrop. Vale ressaltar que na última partida, aí esse é o mesmo parágrafo que está na frase seguinte, os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão, sem o sistema de som para a realização de tudo que era preciso. Então, assim, a nota basicamente diz que a decisão tomada não teve nada a ver com a arbitragem, e sim com reciprocidade, por conta do que foi disponibilizado pelo Palmeiras na última vez em que as duas equipes se enfrentaram no Allianz Parque. Vingancinha. Você reparou uma coisa, a gente vai falar agora das semifinais do Carioca. Tá aí, torcedor tricolor, a repercussão desse jogo do São Paulo ontem, as polêmicas também da arbitragem, muitas polêmicas. A questão ali do pênalti não marcado a favor do São Paulo, o pênalti em cima do Luciano, né? Um pênalti claro, não marcado. O VAR até foi ali no monitor, olhou o lance, analisou e seguiu, né, com a sua decisão de campo, diferente do lance lá do pênalti a favor do Palmeiras, né? Que ele foi, olhou, mudou de decisão, né? Ali no campo ele não tinha marcado. E do lance do Pablo Maia, que o VAR não chamou, né, para o árbitro olhar o lance ali no monitor. Um lance para expulsão. O Pablo Maia poderia ter levado a pior ali. Felizmente não aconteceu nada de mais de grave com ele, né? Porque jogador que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. Ainda bem que não aconteceu nada demais, mas um jogo com muitas polêmicas e o São Paulo reclamando com toda a razão. A arbitragem do futebol brasileiro é péssima, não tem um critério. Um lance eles analisam de um jeito, o outro lance totalmente diferente ali, principalmente o VAR, né? Para um lance o VAR chama, para outro lance eles não chamam, e o São Paulo ficou na bronca e reclama com toda a razão. O Casares mesmo ali no calor do pós-jogo ali, né, reclamou bastante, soltou o verbo, chutou o balde. O São Paulo foi prejudicado, sim, poderia ter saído com a vitória, fez o primeiro gol com o Alisson, poderia ter feito também, se tivesse dado aquele pênalti, o segundo gol, ter conseguido essa vitória. O lance ali do pênalti do Palmeiras também, lance bem duvidoso, mas fica aí, né, a reclamação. A arbitragem aqui no futebol brasileiro, né, tem mais destaque quando no pós-jogo, né, do que o próprio futebol ali apresentado pelos dois times em campo, né. Ontem mesmo a arbitragem interferiu, né, no resultado da partida, e o São Paulo é quem sai prejudicado mais uma vez, né. Não tem nenhuma novidade, e o próximo jogo, próxima rodada, acredito que vai continuar acontecendo esses erros, não adianta reclamar, continua acontecendo isso. E o torcedor do São Paulo fica na bronca. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor tricolor. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.